Império Grego. Daniel vai ter a visão e ele vai assim, ó, no terceiro reinado do rei, no terceiro ano, né? No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera no princípio, capítulo 7 que a gente já viu. Lá em Neemias capítulo 1, Neemias 1, aqui, Neemias capítulo 1, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Essa cidade que aparece aqui, Suzã, ela fica 400 quilômetros a leste da Babilônia, e é uma província muito importante, né? A próxima aí, né, de uma região bem, bem rica do Império Babilônico. O verso 2 é assim, ó, quando a visão, Daniel 2, 8, 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar em uma cidade de Suzã. Ele não tinha certeza, mas pelo que ele viu na visão, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Essa aqui, Neemias, depois vai aparecer, né, quando ele estava no reino ali, né, de Artaxerxes. Nesse momento aí, na mesma região, essa província acaba, depois que o Império Persa toma o reino da Babilônia, a província se torna mais poderosa aí. Esther 1, 2, que aparece, só veio Anania, meus irmãos, Neemias 1, 2, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados pelo exílio acerca de Jerusalém. Ali, essa região de Suzã, era um lugar de muitos judeus. Nem todos os judeus foram para a Babilônia. Alguns já foram para essas regiões de Suzã aqui. Ainda em Neemias 2, aliás, Esther, vamos para Esther, virando um pouquinho aí para frente. Esther 1, o verso 2. Naqueles dias sentou-se o rei Assuero no trono do reino, que está a cidade de Suzã. E aí já é o Império Medo-Persa, Assuero aí depois vai se tornar o esposo de Esther. Ele começa a comandar essa região e se tornar muito próspera e, lógico, a capital do reino aí, do Medo-Persa. O capítulo 2 ainda de Esther, verso 8, ele vai dizer assim, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, que era a capital, sobre as listas de Regai, aí, levantaram também Esther, a casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres aí, o eunuco que cuidava aí do harém do rei Assuero. Né? Essa região ainda de Elão aparece lá em Gênesis capítulo 10, vamos lá, no início, na origem. Gênesis capítulo 10, verso 22. Assim, ó, os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxés, Lud e Arã. Todos esses nomes que a gente tem de cidades, é o nome aí de rios e regiões importantes, era o nome de pessoas que fizeram diferença na antiguidade, na pré-história aí. Ainda em Gênesis, capítulo 14, verso 1, né, na região ali, Ló, quando se separa de Abraão, né? Gênesis 14, 1. Sucedeu naquele tempo que Arafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, né? E Tidal, rei de Goim. Todas essas províncias aí eram importantes e famosas. Isaías capítulo 11, agora os profetas maiores aí, Isaías capítulo 11, o verso 11, Isaías 11, 11,
Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das terras do mar. Aí Deus vai trazer de volta esse povo que foi exilado. O propósito do exílio, que a gente já viu, tinha a ver com relação, e a gente passou a Páscoa agora, esse final de semana, a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito, depois de 400 anos, para a Terra Prometida, assim uma alusão à vida do cristão. Nós estamos presos nesse mundo, infelizmente por causa do pecado, não preso no mundo, não era para ser assim, mas por causa do nosso pecado, o mundo se tornou um lugar de escravidão, muitas vezes. E aí só Jesus para quebrar essas cadeias, essas correntes, e nos levar de volta para um lugar onde mana leite e mel, ou seja, retornar ao paraíso, retornar ao original. Deus nunca mudou o plano dele. E depois a gente vai ver que tudo que ele sonhou lá atrás, para nós, ele vai voltar. Então, assim, Deus vai restaurar de novo aquilo que foi quebrado por mim e por vocês, por nós, lá no Jardim do Éden, quando nós recusamos a graça do Senhor Jesus. Agora não. Agora essa graça ela não é recusável. Nós vamos experimentar essa graça com o Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8 sobre essa questão da graça. Depois a gente vai falar mais sobre isso aí. Jeremias, ainda, voltando aqui, Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 25, verso 12 de Jeremias, ele vai dizer assim, ainda, sobre essa questão do resgate. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. É uma coisa bem interessante que Deus já tinha, estava tudo escrito, né? O profeta já tinha profetizado, o tempo do exílio vai ser 70 anos para a terra descansar, né? O sétimo ano que nós falamos, 490 anos, e aí deu 70 anos de descanso da terra, e aí Deus vai julgar também a Nabucodonosor, e julgou que ele perdeu o reino aí no governo do seu neto aí, Belsazar. Ainda, né, o verso 29 aí, do capítulo 25, ele vai dizer assim, de Jeremias: pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todos impunes. Não, ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ninguém... E aí ele vai falar sobre todos esses povos aí que ele vai trazer o juízo. Deus não tinha problema na questão do julgamento. A questão era como o julgamento era feito pelos povos que eles levantavam, né? A questão da maldade, a questão da iniquidade, da violência, como esse povo tratava aqueles que eram capturados, aí Deus pesava a mão depois. Então, o julgamento sempre vem. Voltando ainda a Daniel, capítulo 2, o capítulo 8 de Daniel, o verso 3 agora, Daniel 8, 3. Então levantei os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último aí. Aí agora ele começa a falar sobre o Império Medo-Persa. Então tem um império, ele tinha 2 chifres, um chifre começa a subir mais que o outro, ou seja, o Império Persa vai sobrepor o Império Medo,
e aí Ciro se torna mais forte, e aí o Império Persa acaba tendo primazia aí durante esse império. O verso 4, viu o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. E aí, o Império Medo-Persa aí, ele começa, né, as investidas contra o norte, o sul, o ocidente, né, e vai expandindo. Aqui a gente tem essa questão da expansão dos reinos, né? Em 1 Reis 22:11, 1 Reis 22:11, 1 Reis aí 22, verso 11, vai dizer assim, 1 Reis 22:11. Zedequias, filho de Kenaá, fez para si um chifre de ferro e disse: assim do Senhor, com este escorneará os círios e até todos os consumir. Toda vez que aparece chifre na sua Bíblia, está falando sobre poder, né? E aí, durante o governo de Zedequias, né, e Acabe aí, o profeta vai e faz aí, né, para si chifres de ferro. E assim, com este chifre, é um simbolismo da vitória aí sobre os povos aí, sobre uma batalha, né, que eles vão fazer no governo de Zedequias sobre, né, o Império Assírio, que contra-atacava aí, constantemente atacava a região de Israel. E aí Deus deu a vitória aí ao povo de Israel, né? Ezequiel 34:21 também vai dizer sobre isso. Ezequiel, né? Ezequiel 34, verso 21. Aí. Visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até a espalhares fora. Está falando sobre carneiro. Depois você pode ler aí, e é bem legal, porque essa aí é a parábola do pastor, né, tolo, né, e das ovelhas e as cabras. Né? Então, tinha os carneiros aí que eles espalhavam, né, as ovelhas que iam beber água, eles pisavam na água, porque a ovelha ela tem umas características muito importantes. Ela não bebe água suja. Então, vinha um bode lá e pisava na água, sujava ela para as outras não beberem, e empurrava e tudo, né? Fazendo referência aí esse carneiro que às vezes impede de estarmos no caminho do Senhor, né? E isso é muito importante. Voltando para Daniel, capítulo 8 ainda, né? O verso 4 e o verso 5 agora. Estando eu a observar, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, né? Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aí começa a surgir o império de Alexandre o Grande. Alexandre ele não tocava. Muitas das batalhas que Alexandre venceu, Alexandre Grande, não foi por meio de guerras, foi por meio de habilidade política. Principalmente quando ele invade o Egito, na verdade, ele pediu para abrir o portão e eles abriram o portão, né? E se tornou senhor do Egito. Ele toma o Império da Pérsia, ele vai raptar a esposa, né, do Persa, e a esposa e a filha. E acaba tendo até um filho com a esposa do rei, na época, rei persa ali, que acabou perdendo o reinado aí nas mãos de Alexandre.
Esse fato da visão de Daniel ver que o chifre, né, está entre os olhos aí, o poder dele, Daniel capítulo 11, verso 3, quando nós formos ver sobre a Grécia, depois levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E aí depois ele vai falar sobre a queda do próprio Alexandre aí. Continuando ainda, né, o verso 5 aí, o verso 6, dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual lhe tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furor e poder. Aí está falando que o Império Medo-Persa aí, Império Persa, vai atacar contra o Império Grego, vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu-lhe e quebrou os 2 chifres. Aí o Império de Alexandre, o Império Grego, vai destruir o Império Persa, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, mas o bode o lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E aí mostra aí a conquista, né, do Império de Alexandre o Grande aí sobre o Império Medo-Persa. O verso 8 de Daniel, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. E infelizmente, ó, no plano de Deus, o Império Grego, Alexandre vai morrer, e aí alguns falam que ele foi envenenado, outros que ele morreu de pneumonia. E aí o governo dele, o chifre dele foi quebrado e 4 generais vão assumir o poder aí, né? Cassandro, Lisamarco, Seleuco e Ptolomeu. Eles vão matar os 2 filhos de Alexandre o Grande adotivo e vão tomar o poder aí. Então, o império que ele fala aqui, ó, seu grande chifre, no verso 8, né, deu lugar e saíram 4 chifres notáveis sobre os 4 ventos do céu. E aí, Cassandro vai ficar com a região da Macedônia, Lisamarco, ele vai ficar com a Ásia Menor, Seleuco com a Síria, e depois a gente vai falar mais sobre Seleuco aí, e Ptolomeu no Egito. A Cleópatra era a 13ª dinastia de Ptolomeu, né? E aí ela vai vir dessa linhagem grega, que Cleópatra era grega e etíope ao mesmo tempo, é a descendência dela. E aí o reino de Alexandre foi dividido entre os 4. É tão perfeito a visão de Daniel sobre o que haveria de acontecer sobre o futuro, que não tinha como não acreditar. A história toda estava descrita. Não tinha as datas, lógico. Hoje a gente já tem as datas, mas naquela época ele não tinha data aí, né? Isso vai acontecer aí em 334, né, antes de Cristo. Né? E o Império Grego se torna até o Império Romano aí, quando ele aparece aí. Continuando aí, o verso 9 de... só para o verso 8 aqui, vamos para segundo Crônicas, verso 26 e 16. Lá em segundo Crônicas, capítulo 26, verso 16. Mas, havendo-se já fortalecido, exaltou seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do seu Senhor para queimar incenso no altar, né, de incenso. Aí está falando sobre Uzias. Uzias era um rei fora de série. Ele começou a reinar com 8 anos e ele fez uma das maiores Páscoas, festa de Páscoa que o povo de Israel já tinha visto. Mas aí o coração dele se engrandeceu, né? E aí essa questão de todos esses reinos que eles começam e aí vem a soberba, né? Vai crescendo, chega um ponto que eles perdem aquilo que Deus tinha para ele.
Provérbios vai dizer que o orgulho precede a queda. Infelizmente, o nosso orgulho acaba tirando de nós, às vezes, aquela bênção que Deus tinha, ou atrapalhando. Ainda em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, sobre os governos, ainda, Apocalipse capítulo 7, verso 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão dos anjos e a questão dos ventos, mas o que a gente tem que entender aqui? Quando Daniel fala no capítulo 8, aí, os 4 chifres dos 4 ventos do céu, existe uma batalha espiritual, e a gente vai entender isso aí, né? Essa batalha espiritual aí, eu tenho aí vários anjos que têm domínio, né, sobre as regiões, e aí esse domínio aí, eles fazem acontecer o que Deus quer, né? Apesar de Satanás achar que é ele que está no poder, quem está direcionando tudo aí é o Senhor Jesus. O verso 9 de Daniel, voltando lá, um dos chifres saiu, um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente, para a terra gloriosa. E aí haverá, né, houve ali, né, Antíoco Epifânio, um chifre, né, pequeno aí. Desses 4 chifres, um pequeno. Não parecia que ia ter poder e simplesmente saiu. Aquela visão que Daniel teve dos 10, e aí se levanta um que derruba 3. Aqui, Antíoco Epifânio vai agir da mesma maneira, e a gente vai ver isso aí, né? Daniel, capítulo 8, o verso 23, a gente vai ler depois volta, mas no fim do seu reinado, o chifre pequeno aí, os prevaricadores acabaram de levantar-se um rei de feroz catadura, entendido de intrigas. Assim como o anticristo, o antigo Epifânio era um homem muito habilidoso, cheio de intriga, e aí na apostila você pode ler depois, tem toda uma trama, né, bem política aí, essa questão da política é bem feroz mesmo, e o anticristo vai ter essa habilidade. O antigo Epifânio ele vai invadir Jerusalém, vai profanar o templo, vai matar uma porta, vai pegar o excremento da porta, vai borrifar em todo o templo. Era um cara muito, assim, muito, muito fora da casinha, vamos dizer assim, não tinha explicação para ele. Ele faz referência ao anticristo. Todos os aspectos dessa violência, dessa doideira dele lá, né, vai aparecer no anticristo. Ainda em Daniel, capítulo 11, verso 16, ele vai dizer ainda de Antico, né, ou o anticristo, o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. O anticristo vai se voltar, depois a gente vai ver, sobre Jerusalém, e ele vai bem, até metade da tribulação, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, né, ele descamba e aí torna, assim, inabitável no planeta. O negócio vai fugir, aí é uma guerra atrás da outra, e aí aqui eu creio sim numa guerra nuclear. Talvez antes disso a gente não chegue, mas depois, na segunda, o negócio vai ser, primeiro, arrebatamento, né? Não é uma guerra, é arrebatamento, mas o caos vai estar gerado. E durante a tribulação, aí sim, há uma guerra aí sem precedência no mundo. Depois nós vamos ver isso aí, né? O verso 41 ainda, de Daniel 11, ele vai falar sobre essa batalha aí. Entregará também a terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão esses, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon,
E aí foram esses povos que conseguiram escapar de Antíoco Epifânio aí, e ele obteve a vitória aí, esse povo aí conseguiu se livrar. O verso 10 de Daniel, voltando Daniel 8, 10, cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas, lançou por terra e pisou. Aqui a gente vai entrar nessa questão de batalha espiritual. Como é que funciona isso aí? Vamos lá para Isaías 14. Isaías 14, verso 13. Isaías 14, 13. Tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Está falando sobre Satanás aqui. Satanás encheu seu coração e Satanás sabia que ele nunca podia ser maior do que Deus, mas ele sabia que podia ser maior do que os anjos e a criação de Deus. Então, quando ele fala aqui, ó, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Então, ele está falando que vai estar acima de todo o exército de Deus, e aí, ao norte, né? O trono de Deus, então, fica ao sul, porque ele ia fazer o trono no norte. O trono de Deus fica ao sul e o trono de Satanás mais ao norte. Ele queria estar acima do trono de Deus. Lógico que ele sabia que isso era improvável. Depois a gente vai ver isso. O 7, capítulos 8, 7 de Daniel, a gente vê a questão desse poder. Êxodo 14, verso 19, vamos lá para Êxodo 14, verso 19. Então, o anjo de Deus, toda vez que aparece um anjo em letra maiúscula na sua Bíblia, refere-se a Jesus. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás deles. O anjo, durante toda a jornada de Israel no deserto, Jesus estava ali, que é o general aí do exército de Deus, né? O próprio Senhor Jesus é o general do exército. Então, quando era para o povo de Deus andar, Jesus ia à frente de toda a população de Israel, destruindo e desbaratando, era uma questão de conquista territorial. E isso é bem legal e a gente vai ver por quê. Quando Deus vai chamar Adão, uma rapidinho aqui, e aí eu tenho aqui a questão do globo, né? Eu tenho a questão do globo, e aí quando ele põe lá Adão, e tem a árvore, era para Adão conquistar todo o planeta. A questão é, por isso que Jesus fala, dominai sobre a terra. Não era dele ainda. O meu papel, o papel de cada um de nós, é dominar aquilo que Deus criou. Só que daí, com a queda, quem dominou todo esse mundo aqui foi o pecado. Então, agora, Deus precisa, existe uma legalidade aí, e aí a gente vai entender um pouquinho dela aí. Jesus precisa que a igreja avance e conquiste todo o território de Satanás aí. Uma vez esse território conquistado, a graça de Deus se torna toda poderosa aí no mundo inteiro. Nós vamos estar orando, né? Amanhã a gente para em Lucas 21, 20, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa batalha espiritual aí. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pelo teu direcionamento e pela tua palavra, pela tua graça. Traz-nos um entendimento nesses dias que antecedem a tua volta, Pai, para que possamos estar prontos e preparados para subir aos céus, no nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe todos nós, amados. Bom dia aí, viu?